Esse vídeo é um recado para o treinador do Santos, Juan Pablo Vojvoda, e eu espero de coração que ele possa ser atingido pelo conteúdo e que isso impacte de alguma maneira, tá certo? Sem hate, sem ofensa, apenas um recado de um torcedor que eu acho que tem uma voz que pode chegar a mais gente e acho que representa uma parcela do torcedor que acaba convergindo ideias. Então, esse vídeo é para você, Vojvoda. Vamos lá? Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e aqui estamos no dia seguinte, depois de mais um vexame do Santos. Coisas que estamos ficando habituados, infelizmente, e a gente precisa conversar. Óbvio, esse vídeo é um recado para o treinador do Santos, mas também para os torcedores que acompanham o vídeo. Então, peço de antemão seu like, seu comentário, é muito importante para que o vídeo alcance mais pessoas, para que ele tenha uma voz importante, para que ele possa chegar de alguma maneira impactando o treinador do Santos, tá? Eu não quero cagar regra, não quero ditar coisas, eu quero passar uma sensação e coisas que nós vivenciamos como torcedores, que ele não tem nenhuma obrigação de ter acompanhado apenas de longe, mas agora ele vive esse ambiente e eu acho que é importante para ele, tá? Dito isso, deixa o seu like, seu comentário e hype esse vídeo, compartilhe o vídeo, compartilha, pega o link do vídeo e manda para alguém. Manda para alguém nos seus grupos, manda para alguém que você acha que tenha que assistir também. E se isso chegar até o treinador do Santos, eu agradeço bastante, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui com o nosso treinador, tá? Primeiro, antes de tudo, deixar muito claro, eu acho o Vojvoda um baita treinador mesmo, tá? Para quem acompanha meu trabalho no Futirinhas, eu sempre elogiei muito, sempre achei um treinador de muita variedade tática, um treinador adaptativo, um treinador que trabalha com o que tem e um treinador de visão, né? Um treinador com objetivos e que tem no longo prazo seu principal modelo de trabalho. E aí a gente tem que entender momento de trabalho e essa visão de longo prazo. Momento de trabalho. O momento é instável, né? Como eu já disse anteriormente, e eu repito corriqueiramente, o Santos começou o seu ano em setembro, no fim de setembro, com a contratação do Vojvoda. E esse último jogo, óbvio, ele foi impactante porque o placar foi elástico, 3-0 para o Ceará, mas eu já tinha dito essas coisas em outros vídeos que eu acho que vale a pena repetir. Eu acho que se fosse um momento de começo de temporada e tivéssemos esses resultados, essa sequência de empates, né? Porque o Vojvoda chegou e teve uma vitória, mas são empates que o Santos jogou melhor e esse jogo que foi tudo errado, né? Desde a escalação, então foi um trabalho que, no modo de vista de um torcedor em geral, não só eu, seu vídeo do Mussete, do Noronha, do Rodolfo, do Sormani, um monte de gente falou, né? A Nájila, né? Enfim, um monte de gente falou, vou acabar esquecendo alguém, né? O Vanderlei, etc. O Ademir, o VH, todo mundo falou. Enfim, né? Eu acho que foi um erro do treinador que nos fez, como torcedores, vivenciar aquela coisa de erros de técnicos novamente. E eu quero deixar claro, o treinador do Santos, ele vai errar, ele não é perfeito, como qualquer treinador, tá certo? O Vojvoda é um baita técnico, tem um potencial gigantesco, acho que dos últimos anos é o melhor técnico que o Santos contratou. Fato, ele é. Acho que desde a saída do Sampaoli, e talvez o Cuca, acho que é o melhor técnico que o Santos tem em capacidade é o Vojvoda, tá certo? Ele é, tá bom? Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. Porque uma coisa é se falar, cara, eu não confio no trabalho do Kleber Xavier, eu não confio no trabalho do Caixinha, que, volto a repetir, eu pedi no Santos, tá? Não tenho medo de assumir meus erros, não. Né? Então, assim, com o Carille, as desconfianças que existiram contra os técnicos, não se tinha se acontecido com o Vojvoda ainda. E ela aconteceu nesse jogo contra o Ceará, porque veio toda aquela lembrança de uma carga emocional e de resultados que vieram acontecendo com esses treinadores que antecederam o Vojvoda. Entende? Então, por isso que acho que a porrada, a crítica, ela ficou tão forte, porque veio toda aquela sensação, aquele sentimento de não vai dar de novo. O time é fraco pra caramba. E olha, eu acho que o elenco do Santos tem suas dificuldades, eu acho que ele é fraco no geral, acho. Ele é extremamente mal montado,
e eu concordo, mas a gente tem bons jogadores. Isso é fato. Eu não vou dissociar uma coisa da outra. Tem bons jogadores no elenco, tá? Tem bons jogadores no elenco. E tem jogadores que podem render ainda mais, mas eles precisam ser utilizados, tá bom? Mas dito isso, o Vojvoda é um grande técnico, tem muito potencial e tem como extrair o melhor desses jogadores. Os jogos anteriores do Santos, a gente não venceu por detalhe, porque fez por merecer as vitórias. E você não pode ignorar isso. A gente se baseia no resultado, obviamente, porque o resultado não veio, fala, pô, mas o empate é frustrante pelo resultado, não pelo desempenho. A gente tem que saber separar esse tipo de coisa. Ontem foi frustrante por tudo, por desempenho, por resultado, por escalação, por tática. Aí vem aquele combo inteiro da frustração de anteriormente, entendeu? Esse é o ponto, tá bom? Dito isso, como eu disse no jogo passado, no pós-jogo passado, se você não viu, vai assistir, eu falo que o campo ele dá recados. E o Musetti falou também, um vídeo muito bom, inclusive. O campo dá recados. E o campo ontem ele gritou pro Vojvoda certas coisas. Óbvio que a gente pega no pé de alguns jogadores, em especial o Escobar e o Guilherme, mas assim, serve como exemplo de que não pode ficar preso a esses nomes que eles são pilares de um elenco. Para um jogador ser pilar de um time, ele tem que fazer muito pelo time. E não é o caso desses jogadores. Eu ainda estou incomodado de jogadores que não fizeram nada pelo Santos, com todo respeito, eu adoro o Brasão, receber placa de torcida, sabe? E o Brasão é um baita jogador, tá? Mas assim, ele não tem história no Santos ainda. O Brasão ganhou uma Série B, gente. É muito pouco. A mesma coisa vale para o Escobar, receber homenagem de torcedor. Eu vejo isso mais como politicagem e conduta de boa vizinhança do que de serviços prestados. E eu não vou me basear em ídolos, tá? Vou falar de jogadores com serviços prestados que realmente fizeram diferença em algum momento do clube, sabe? Eu acho esse tipo de coisa. Eu não vou entrar no mérito se merece, se deveria e tal. Esse é o meu modo de enxergar. Eu acho que para um jogador receber uma placa de homenagem do torcedor, ele tem que fazer por onde. E não é o caso desses atletas até o momento. Tá certo? Enfim, continuando. O time do Santos, ele oferece, o elenco do Santos, ele oferece para o Vojvoda possibilidades de variações táticas, né? Ele oferece. Eu acho que o Santos tem grandes problemas. A lateral direita voltou a ser um problema. Contrataram 2 jogadores, os quais um deles eu não queria, que era o Igor Vinícius. O Mike eu até acho que poderia e até agora não rendeu. Então isso não é falar, pô, contratou mal. Eu acho ruim para esse lado. Mesma coisa do Rolês. Ah, contratou mal, esse comum da bola. Eu acho errado esse tipo de análise. Todo mundo se empolgou. É a mesma coisa do David. Então teve algumas contratações que, no meu ponto de vista, foram acertadas, que não renderam o suficiente ainda, e a gente tem que saber separar isso também. Outras a gente coloca nesse balaio, pô, não devia ter vindo, Tiquinho Soares, Tassiano, entre outros. E por que a gente fala disso? Não é porque a gente queima os atletas, é porque a gente entende no modo de ver, pelo menos no meu, e eu acho que algumas pessoas concordam, que você está colocando dinheiro em contratações que elas não vão vir para resolver um problema, elas vão inchar no elenco. O Tiquinho era a minha análise lá no começo do ano, antes dele ser cogitado no Santos. Quando eu fiz uma lista lá no começo, acho que no final do ano passado até, antes de janeiro, de atletas que o Santos deveria ir atrás, eu botei o David Washington nessa lista, mas eu não coloquei o Tiquinho e botei ele e falei sobre ele. Falei assim, eu não acho que é um jogador que vá agregar o time do Santos, porque ele está em declínio físico e técnico há mais de um ano no Botafogo. E a análise de contratação dele, para dar um salário muito alto, foi completamente estapafúrdia, entendeu? Mas tudo bem, isso não entra nem no mérito do que o treinador tem que fazer, porque esses são jogadores que ele tem que se virar com o que tem. E aí, eu acho que tem que ter uma atenção focada para a base, sim. Não é porque a base vai salvar, é porque tem atletas ali que estão prontos, preparados para jogar, que precisam estar em campo, precisam de mais minutos para resolver. Ah, e se não resolver, a culpa vai ser deles. Sério? Estamos em outubro. Faltam poucas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que num caminho tradicional e normal, isso deveria estar sendo feito no começo do ano. Que o caminho que o Vojvoda está tomando, ele é o normal. Ele vai utilizar uns atletas mais velhos até que ele tenha confiança suficiente nos atletas de base, como ele mesmo disse, né? Nos atletas de base, para que eles sejam utilizados e tenham minutagem e sejam colocados paulatinamente no clube, no time. Eu entendo, isso é o rito normal. Se fosse começo do ano, como eu já disse antes, a gente estaria super de boa com essa situação.
Beleza, o Souza, com o passar do tempo, ele vai tomar a posição do Escobar. Né? Ele está preparado para isso, está sendo preparado para isso. O Robinho Júnior, com o tempo, ele vai ser o meia pelo lado direito. Ele está sendo preparado para isso. Ele tem talento para isso, sabe? O Bom Tempo, ele vai ser o meia também. Ele vai ser o segundo volante, porque ele vai ter tempo para provar para o Vojvoda. Então são situações que, num ano normal de começo de ano, você entenderia. Só que estamos em outubro, então as coisas precisam ser resolvidas nesse momento muito rapidamente, no desespero, infelizmente. E eu acho que o Vojvoda precisa entender isso. O Santos está na boca da zona de rebaixamento de novo, né? Está a 3 pontos acima do Vitória. Qualquer 3 pontos que outro ganhar ali, que o Vitória ganhar, eles vão acabar passando o Santos. Acho que o Santos tem uma vitória a mais, mas não importa. É um risco muito grande. E o torcedor do Santos está de saco cheio. Então eu acho que o Vojvoda, e aqui vai bem com o recado, ele precisa encontrar um meio termo disso. Não dá mais, e o campo gritou, para que o Escobar seja titular absoluto do Santos. Pelas características que ele tem. Ele é aguerrido, ele é esforçado, ele perde a bola e recupera em seguida. Eu quero um jogador que faça diferença para o time melhorar. E isso nós vimos em campo com o Souza e o Robinho Júnior nas últimas apresentações. Foram os dois, no jogo contra o São Paulo e no jogo contra o Grêmio, aliás, no jogo contra o Grêmio, que fizeram o time melhorar desempenho. O Souza entrou aos 43 minutos do segundo tempo, diga-se de passagem, tá? Ele atuou por apenas 10 minutos e a melhora do time foi expressiva. Mesma coisa para o Robinho Júnior. Por quê? Por característica, ele pega a bola, o jogador tem por característica, já que ele é um driblador, de andar para trás. O time que é empurrado para trás tende a ficar mais acuado. Isso é uma característica de jogo, coisa que o Cabadeiro não oferece, o Barreal não oferece, nem o Roleiser oferece. O Robinho Júnior tem essa característica. Então, óbvio, eu não estou cobrando, ele tem que ser titular absoluto, mas ele tem que jogar mais minutos, no meu modo de analisar jogo. Ele tem que jogar mais minutos, ele não pode ser a última opção de ataque, porque o Cabadeiro tem mais força física. A gente quer talento, disponibilidade, desempenho, e no desempenho, no 1 contra 1, o Robinho Júnior está à frente deles. Eu acho que vale o teste de testar o Barreal e tirar o Guilherme do time. O Guilherme não pode ser capitão e titular incontestável do time do Santos. Ah, ele é o artilheiro do ano. Tá bom, mas não pode, porque mesmo sendo o artilheiro do ano, ele não é o artilheiro do time no Brasileirão. Quem é o Barreal? Se eu não me engano, eu acredito que seja. Mas não importa, hoje estão empatados, são números bem próximos. De um jogador que joga muito menos que o Guilherme. Ah, mas ele se dedica na defesa, ele fecha... E eu entendo utilizar o jogador. Eu só acho que ser um pilar de um time que não tem pilares é muito complicado. Pilar do Santos, Gabriel Brazão. Pilar. Conquistada a posição. Gabriel Brazão, Zé Rafael e o Neymar que tá machucado. Esses são os pilares do Santos. Então não tem o Neymar, é o Roleiser. Porque os times precisam funcionar a partir deles. Pronto. Os outros brigam por posição. E acho que o Luan Pérez tem que ser o titular também da zaga. Tem que ser, tá bom? Os outros brigam por posição. Pronto. É isso. A partir disso, você abre a disputa por posição, porque o que o torcedor percebe é que alguns jogadores, independente do desempenho, eles estão muito acomodados. A entrada do Tiquinho no jogo ontem mostrou isso, um comodismo, uma aceitação, coisas que a gente não aguenta mais ver, torcedor, como torcedores. Entende? A gente não aguenta mais ver a inoperância e a falta de vontade de atletas em algumas vezes. Quando o Guilherme deixa de correr alguns lances, quando ele desiste de bolas, quando ele fica chorando falta. Essas coisas vai deixando o torcedor incomodado no nível extremo, porque a gente está cansado. É uma repetição dos mesmos erros a repetição dos mesmos repetindo, fica redundante, mas enfim. É a repetição dos mesmos erros acontecendo. Toda hora a mesma coisa. E o torcedor tá de saco cheio. Eu, como torcedor, por mais que eu ache o Escobar um jogador bom para elenco, ele ser titular do meu time me incomoda, porque eu sei, eu tenho convicção que o atleta que tá logo após ele ali é muito melhor do que ele. E o que tá vindo da base também é melhor. E o que tá vindo do Sub-17 também é melhor que ele. O Santos tem 3 laterais esquerdos. Um titular, um profissional e 2 na base que são melhores que o Escobar. O Santos não tem que pensar em vender um deles, vai ter que vender, obviamente, porque é o futebol, mas assim, não tem que pensar em vender um deles para que o Escobar fique ali para sempre. Tem que vender o Escobar para os outros irem jogando. Olha, a sequência aqui é o Souza, o Lira, vendendo o Souza, tem o Lira já preparado. E assim sucessivamente. Não pode. O Santos está subvertendo o que deveria ser o normal dentro do clube.
O que aconteceu com o JP Sherman, para mim, ainda é inexplicável. Não pode acontecer. O Vojvoda tem que utilizar. Ah, mas ele sofreu no profissional. Tá bom, qual jogador não sofreu no profissional? Até o Marcos Leonardo sofreu no profissional. Foi artilheiro, fez gol, mas sofreu no profissional, porque o time era uma bosta. A gente tá cansado disso. Quando a gente pede minutagem para base, a gente não tá exigindo, olha, tem que ser titular todo mundo. Não, mas que eles sejam mais utilizados. Tenham minutos em campo. A gente fala muito do Rian por isso. Cara, joga, todos os volantes jogam. O Rian não tem uma chance. Eu entendo que tem que ter uma hierarquia e respeito e etc, que o técnico ele tem que lidar com isso e ele tá gerindo um elenco, são pessoas que cada uma tem um pensamento, etc. Mas o torcedor e o clube precisa de resposta rápida. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, se tivéssemos em começo de temporada, tudo bem, a gente entenderia que isso ia acabar acontecendo. Ele ia encontrar um time com o passar do tempo. Só que como tá desesperador, de novo, e a culpa a gente sabe de quem é, né, senhor Marcelo Teixeira e amiguinhos, e filho, e etc. A gente sabe que a culpa é de vocês. A gente sabe. Mas agora é futebol, a gente tem que falar com quem entende, que é o técnico do Santos. Coisas que vocês da diretoria parece que não entendem, porque foram repetições de erros costumais, né? Um erro atrás do outro, tá show, rebola a bundinha em festinha e faz brincadeirinha quando não pode, e etc. O torcedor, ó, né, só se dando bem, só curtindo. Mas enfim, continuando, a gente sabe que o culpado é a diretoria, grande culpado de tudo isso, de montagem de elenco, de fazer o Santos ter a quinta folha do futebol brasileiro, estar na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, tá? Ai, mas é o Neymar. Não é só o Neymar. Tá? O Neymar é caro pra cacete, já fiz vídeo sobre ele, não vou ficar repetindo. Mas não é só ele, tá? O Tiquinho ganha 1,5 barão por mês. O Tassiano ganha quase 1 milhão por mês. O Mike também, tá bom? Jogadores que custam muito dinheiro não entregam porra nenhuma. Porra nenhuma. Tá? Custam muito dinheiro e não entregam bosta nenhuma pro time. Ah, nossa, o Tiquinho faz gol de pênalti só. Melhorou um pouquinho com o Vojvoda? Melhorou, mas no último jogo mostrou a tiriça que vem sendo, tá? Esse você pode falar categoricamente que é jogador em atividade. Porque o descompromisso, a displicência quando tá em campo me incomoda muito. Vocês podem falar o que for do Neymar, tá? Merece crítica pra caramba, tá muito abaixo do que a gente esperava, mas quando ele tá em campo ele se esforça. Tá mal, tá devendo, tá perdendo muita bola, mas ele corre, ele vai atrás, ele tenta, ele peca pelo excesso. O Tiquinho peca pela omissão, coisa que me incomoda muito quem peca pela omissão. Por isso que nesse ponto eu não pego no pé do Escobar. Porque ele peca pelo excesso, ele erra pra cacete, mas ele luta. Ele não desiste dos lances, coisa que o Guilherme não faz. Então você tem muitas repetições dos mesmos erros acontecendo que não podem mais acontecer. Então quando a gente vem e pede, olha pra base, presta atenção nesses jogadores, é porque a gente não aceita mais todo mundo jogar. Tudo bem que o Bom Tempo voltou agora, vou usar ele só de exemplo. E o Bom Tempo ainda ser reserva do time. Sendo que quando ele joga, ele melhora muito o time. O Souza, a mesma coisa. O Robinho Júnior também. De todas as entradas do Robinho Júnior, em todos os jogos que ele entrou, ele foi bem. Em vários momentos ele entrou com o time perdendo. Mesmo assim, ele foi bem. Então, já peço que, caramba, mentalmente, é um jogador que não sente pressão. Ele tenta jogar mesmo assim. Ele não desiste do jogo. É um jogo que tem um menino que tem um mental forte. Tá? Acho que não devia estar, nesse momento, sendo utilizado desesperadamente. Até acho, para se preparar melhor e tal, mas ele já mostrou condições técnicas, que é o mais importante de estar ali fazendo alguma coisa. E eu acho que falta olhar para o Matheus Xavier, que é um jogador muito interessante vindo da base, que foi pouco utilizado, e quando foi utilizado no time, foi muito bem. E continua sendo pouco utilizado. Precisa prestar atenção nessas coisas, porque a gente está cansado de Guilhermes, Cabadeiros, tá? Eu tô falando do Cabadeiro aqui não porque eu odeio ele, mas porque eu acho que é outro Guilherme. Você só botou ele na outra ponta, jogador que faz a mesma coisa. Voluntarioso, não consegue driblar ninguém, corre de cabeça baixa, chuta de olho fechado. O gol que o Cabadeiro perdeu, né? Invariavelmente vai acabar marcando o gol e pode ser utilizado. O ponto é, todos esses caras estarem à frente dos outros, que são melhores e que o campo vem gritando que precisam ser mais oportunizados do que esses caras. Eu não vou falar de centroavante porque, né, o que deveria estar sendo utilizado, o bosta do presidente fez questão de vender e falar que vendeu um jogador de Série A para pagar o salário do Tiquinho, por exemplo. Porque tá com a corda no pescoço, porque fez esse
absurdo de fazer a folha salarial gigantesca que fez, e aí precisa vender jogador para pagar esses caras ruins que foram contratados. E você vê que eu não tô falando do Zé Rafael aqui, porque é um jogador que é caro, mas que entrega. Ele é bom. Teve um momento instável, realmente, pode acontecer com qualquer atleta, mas ele é bom. Você fala, cara, esse cara é bom, esse cara entrega, esse cara tem condições de ser titular do meu time. Agora você vê Rincon, que, cara, a idade chegou, foi um baita jogador, tá? Quem acompanhou a carreira do Rincon, o que ele jogou na Itália foi um absurdo. Sempre foi um ótimo jogador. Mas assim, Rincon, Tassiano, Tiquinho, todos sendo utilizados e esses meninos sendo subutilizados, me incomoda muito como torcedor. E acho que um torcedor no geral também. Óbvio que tem os filhinhos de Sormani, né? Com todo respeito ao Fábio Sormani, de quem eu gosto, tá? Mas que ficam com essa repetição. Ah, só tem ruim na base. Ninguém presta. E não é assim que forma um jogador, porra. Falta quem não acompanha, por favor, para e acompanha. Assiste. Vê o jogo a jogo, vê o desenvolvimento. Tem jogador que é muito bom na base, chega no profissional não consegue. Tem jogador que nem é tão grande na base, chega no profissional e consegue. Vira muito importante. Eu gosto de dar o exemplo do Kaká, porque eu acho que é um exemplo muito crasso disso. Não é da base do Santos, mas que era isso. O Kaká era reserva na base do São Paulo. E ele explodiu no profissional. Você não pode, você tem que ver o preparo do jogador. E não é o título que faz isso. É o desenvolvimento do atleta. Nem todo time multicampeão na base formam grandes jogadores. Às vezes formam grandes vendas, ou vendas que vão ajudar na saúde financeira do time, do elenco, do clube, mas não necessariamente contribuição no time de cima. Entende o meu ponto de vista? Nem todo jogador formado na base vai ser um Hendrick, um Estevão, um Neymar, um Diego. O Diego, sim, era uma estrela da base do Santos. Então, quando a gente pede oportunidade, é para que a gente utilize esses meninos para que eles tenham uma mescla. Eu sempre bati nessa tecla e eu volto a repetir. Precisa mesclar esse time. Você precisa deixar o desempenho lá no alto, a cobrança. Porque se o cara velho ele tá acomodado na posição, na utilização, ele fica acomodado. Quando você bota alguém que é muito novo, brigando por posição com ele, e fala assim, esse cara tá à frente de você hoje, briga pela sua posição, ele vai se esforçar mais. E não é porque ele quer se esforçar mais, é automático. Às vezes não é nem pensado, caramba, eu preciso correr atrás, bicho. Eu preciso melhorar para recuperar a posição. O Santos é um clube de acomodados, tá? E eu não vou culpar o Vojvoda por isso. Ele é um grande treinador, só que ele precisa ter esse discernimento de entender onde ele chegou. Ele chegou num grande clube, com uma história grandiosa, mas que vive anos de clube pequeno. A pressão de torcida é grande, a cobrança é de clube grande, mas o momento vivido pelo Santos é de clube pequeno, porque o Santos se acostumou a ser covarde, a ser cagão, a aceitar tudo, a achar que qualquer derrota tá tudo bem, e não pode. O Santos não pode ser um clube acomodado, e é. Pelas pessoas que comandam há bastante tempo. Não pode ser acomodado. Tem que exigir o máximo de performance o tempo inteiro. Então eu peço ao treinador do Santos que entenda o momento, entenda que há um desespero sim e que isso precisa ser para ontem. Não dá para preparar o Robinho Júnior para 2026. Ele tem que jogar agora. E aí, depois do fim de temporada, você pensa na pré-temporada para ele chegar melhor em 2026. Agora é hora de resolver. Não dá para o Souza ser a opção para o Escobar caso o Escobar oscile. O Escobar entra se o Souza não estiver disponível. É isso. Quem joga é o Souza. Até isso o Kleber Xavier fez. Ele botou o Souza de titular. Óbvio que em alguns jogos ele oscilou, em alguns jogos ele foi mal, como no jogo contra o Vasco, né? Que muita gente, mau caráter, né? Muita gente desonesta falou: a culpa é do Souza pelo resultado. Porque ele foi driblado em um dos gols. Mas ninguém lembra do lado direito sendo driblado, do Luan Pérez perdendo a bola, tentando sair driblando, dando cavadinha no meio de campo, e aí sai a jogada para mais um gol do Vasco. Ninguém lembra disso. Vão olhar para o Souza. Por quê? Porque existe essa máxima que o torcedor do Santos tem paciência com a base, e é o escambau. Tem um monte de gente idiota que usa um exemplo de um lance que o cara não foi bem e esquece todos os outros para falar: olha, o Souza não presta defensivamente. Aí você vai pegar número dos dois e fala: caramba, ó, o Souza tem até alguns números melhores que o Escobar na defesa. Como pode um jogador que marca tão mal? Isso é número, tá? Abre um sofá score da vida e olha, bota lá os números um do lado do outro e faz análise. Seja honesto e faz isso. Você não precisa acreditar em mim, faça a comparação você mesmo. Bate os números de defesa. De ataque eu não vou nem entrar no mérito para não ficar feio para você, que gosta de alardear essa opinião.
tá certo? Enfim, espero que o Vojvoda entenda que eu não tô e não quero ter a pretensão de ensinar nada. Só que a gente está falando de sentimento, sensação e momento vivido. E para entender o momento vivido, quem viveu mais, que no caso somos nós torcedores, entende um pouco mais do momento vivido e da exigência que o torcedor tem. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente vê a repetição de tudo que aconteceu anteriormente, mesmo com um baita treinador no comando. Esse tipo de erro que o Vojvoda teve, nesse tipo de jogo, nessa altura de temporada, não pode acontecer. E eu vou fazer um panorama bem claro para que as pessoas entendam. Quando o Santos tomou 5 do Ituano no Campeonato Paulista, 5-1 do Ituano, o torcedor do Santos entendeu, ficou frustrado, puto pelo resultado, mas entendeu que, pô, é acidente de percurso, esse time é bom. Foi um desastre que aconteceu. 5 chutes no gol dos caras, os caras fizeram 5 chutes, a gente chutou um monte e não conseguiu marcar o gol. Depois disso, o Santos retomou e tal, e foi bem no campeonato. Acabou eliminado na semifinal nos pênaltis, né? Injustamente, depois de chutar 80 bolas no gol do Corinthians e tomar 3 chutes e for jogar 1-1, entendeu? Com partida do Cássio espetacular. O torcedor entende. Se fosse um começo de temporada, era essa frustração. Como estamos em outubro, e por culpa da diretoria está acontecendo agora, não dá para ter esse tipo de análise. Por mais que seja o ideal é diferente do que precisa acontecer. E nesse momento, precisa mesclar melhor. Nesse momento, precisa que o Bom Tempo volte ao time. Nesse momento, precisa que o Robinho Júnior seja bem mais utilizado. É jogar um segundo tempo inteiro, é entrar com 10 minutos no segundo tempo, 15 minutos no segundo tempo, não ser preterido para que o Cabadeiro jogue. Esse é o meu ponto de vista. É que o Rian seja utilizado. Vai, Rian, você vai pro jogo hoje. Não vai o Rincon. Vai o Rian. Rian, vamos testar você. Você precisa jogar. Não é possível que o Rian jogou o que jogou na base do Santos e quando foi oportunizado no time de cima, fez até gol com um time recheado de reservas e não tenha minutos em campo. Pra que renovou com o moleque? Se não quer utilizar, deixa ele seguir a vida dele. A gente quer ver ele em campo. É esse o ponto. Utiliza, dê oportunidade, dê minutos de verdade, não 5. Não faz o que fez com o Souza no jogo contra o Grêmio, botar os 43 do segundo tempo. Jogou 10 minutos que teve acréscimo. Mas utiliza para que ele seja visto por minutos, para que tenha uma análise precisa sobre o atleta. Eles precisam estar em campo. Se não treinam tão bem e chegam em campo e resolvem, é em campo que importa. O treino, obviamente, é um grande chamariz para que o jogador possa render. Mas tem leão de treino, chega no campo e não faz porra nenhuma, né? A gente sabe muito bem disso e exemplos na história não faltam. Eu tô cansado de leão de treino jogando no meu time. Que no treino dribla 4 e faz o gol. Chega no jogo, não consegue olhar para frente. Baixa a cabeça e chuta na lua. Eu tô cansado desse tipo de jogador. Eu quero jogador que faça diferença. E nesse momento a gente olha para alguns que fazem diferença. O Barreal, por mais que eu ache um jogador normal, ele é bom. Ele sabe o que faz com a bola, ele não é um ignorante do futebol. O Roleiser é bom, o Zé Rafael é bom, o Robinho Júnior é bom. É isso que a gente tá falando. O Lautaro Dias, ele tem dificuldades, mas ele é um jogador que o aguerrido dele até compensa, por mais que tenha inúmeras dificuldades. O gol que ele perde no passe do Igor Vinícius, por exemplo, é um desses lances, né? Mas não tem mais nome, porque o 9 que a gente utilizar foi vendido a troco de banana para o Shakhtar Donetsk, né? Enfim, né? Ou olha para a base, né? O Rafael Freitas, que seria esse menino, acabou lesionando o joelho, tá fora até o ano que vem. Mas entenda que tem jogadores para serem utilizados, o Matheus Xavier, por exemplo. Você pode utilizar esses caras. Não precisa usar todo mundo de uma vez, mas eles precisam estar ali, não só vivenciando o profissional, mas jogando pelo profissional. Se deu todas as chances que deu pro Mike, ele não conseguiu entregar porra nenhuma, deu a chance pro Igor Vinícius e ele oscila, dá uma chance pro JP Sherman também. Tá indo pra base, tá fazendo gol todo jogo. Ele vai pra base e faz gol, ou seja, ele tá preparado profissional. Precisa de um grande treinador treinando ele. É o seu caso, Vojvoda. Oportuniza esse menino. Bota os dois nas laterais. Faz um time com 3 zagueiros, que eu vou fazer vídeo depois. Eu acho que é isso que precisa ser experienciado. Mas tem que ser para ontem. Chega da repetição dos mesmos erros dos outros técnicos. Não vai para isso, porque senão não vai ter vida longa. Por mais que seja um grande treinador, vai ser outro que vai passar e vai ir mal. Porque vai ser a mesma repetição dos mesmos erros. Esses caras que estão sendo utilizados, jogo após jogo, o ano inteiro, não estão funcionando, pô. Não é possível que o torcedor fale, cara, o Matheus Xavier entrou bem, hein? Caramba, o Robinho Júnior entrou bem, hein? E eles não andam, não conseguem jogar em sequência. Eles jogam bem e o prêmio para eles é ficar 6 jogos sem jogar. O Matheus Xavier entrou bem contra o Grêmio, não pisou mais em campo pelo Santos.
né? Ele entrou contra o Grêmio, entrou contra o CRB, foi bem e não jogou mais. Não jogou mais. Não é para não utilizar no sub-20, tem que utilizar. Mas traz profissional e bota alguns jogos também. Ó, Matheus Xavier, esse jogo vai você, no outro jogo eu vou com o Robinho Júnior, vou segurar ele os 3 jogos aqui. Tem que usar, cara. Chega. E os caras que já estão no profissional, Rian, Bom Tempo, já são profissionais. Tem que usar. Voivoda, por favor, presta atenção nisso. Utiliza esses caras. Utiliza. Para o torcedor ver que se eles podem render ou não. Para a gente não ficar só na cobrança, a gente ter uma resposta. É isso, cara. Espero que tenha sido claro, né? Perdão se eu fui redundante ou prolixo algumas vezes. É de cabeça e a gente faz o que tá vindo na mente, tá? Mas deixe sua opinião aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Voivoda, por favor, cara. Por favor, você é um baita técnico. Não repita os mesmos erros de Kleber Xavier, de Pedro Caixinha. Você tem potencial e você tem capacidade. Olha para a base, olha para esses meninos que estão subindo, olha para esses caras para fazer uma mescla nesse time. Não repete time com Rincon, não repete Guilherme titular absoluto intocável, não repete Escobar intocável, não repete Mike intocável, não dê moral para jogador que não fez por onde para merecer moral. Se o Mike tem uma história linda no rival, parabéns para ele lá. No Santos ele não é porra nenhuma. É isso que eu quero que seja visto. É isso que eu quero que seja entendido. Tá? E óbvio que eu não tô falando, sou contra o Mike. Eu acho o Mike um baita jogador. Não rendeu ainda, eu acho que ele pode render. Mas ele não pode ser intocável. Tá? Hoje, no Santos, intocável chama-se Neymar, porque ele tem história para isso. Tá? E talvez o Gabriel Brazão. Só. Intocável só. Dos outros, tudo não tem que correr atrás. Briga por posição. Faz isso. Um beijo para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.